Amigos e amigas que têm nos acompanhado nesse programa, vamos conversar hoje um pouco sobre o livro do Gênesis. Por quê? Porque eu recebo muitas perguntas que se referem ao livro do Gênesis. Por exemplo, o que foi o paraíso terrestre? Adão e Eva existiram mesmo? Não existiram? É fantasia? É mito? Não é mito? Como é que foi a criação do homem? Houve a evolução? Não houve a evolução? Né? Enfim, esses assuntos todos muitas vezes chegam até nós. E a Bíblia tem resposta bastante para isso. Né? Bem, antes de a gente entrar no assunto do Gênesis diretamente, eu gostaria de lembrar o seguinte: a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de religião. Né? E foi escrita por quem? A Bíblia foi escrita pelos chamados agiógrafos. O que quer dizer isso? Escritores sagrados. Agios, do grego, quer dizer sagrado. Grafos, aquele que escreve, grafia. Então, agiógrafos é aquele escritor sagrado. Nós não sabemos exatamente o nome de quem escreveu o livro do Gênesis. Por quê? Porque o livro do Gênesis é uma reflexão, né, de vários autores do povo judeu que, inspirados por Deus, foram compreendendo a origem da humanidade. Por isso que o Gênesis é um livro muito importante, porque ele trata da origem da humanidade. Esses escritores, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. São Pedro, São Paulo, todos dizem isso. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus escreveram a Sagrada Escritura. Então, é nesse sentido que a gente chama a Escritura de revelação, com R maiúsculo. Ou seja, Deus que revela a nós, né, coisas que nós não sabemos. Como é que foi a criação do homem, como é que foi a criação da mulher, como é que foi a questão do pecado, né, a promessa da redenção da humanidade e assim por diante. Okay? Então, a inspiração, o que é a inspiração que o autor sagrado recebe? É uma iluminação da inteligência para ele escrever do seu jeito, do seu modo, com a sua cultura, com o gênero literário que ele conhece, sem tirar o homem da realidade dele, ele escrever como você escreve hoje. Mas o que é a inspiração divina? Ele escrever verdades religiosas dentro de uma literatura que ele consegue usar. Então, nós vamos ver aí autores que eram cultos, autores que eram menos cultos, mas ali existe uma verdade religiosa. Então, a Bíblia, ela tem que ser entendida assim. Ela tem uma parte humana e tem uma parte divina. Né? A verdade divina, ela foi transmitida através de uma roupagem humana. Então, nós não podemos nos perder no gênero literário, nós não podemos nos perder nos acidentes, vamos dizer assim, secundários. Nós temos que ficar com aquele fio de ouro que atravessa a Escritura, que é o quê? Aquilo que Deus revelou. Ok? Muito bem, estou vendo aí muita gente já entrando na nossa conversa, Maria Lúcia, estou vendo aí, Costa, né? E nós queremos pedir até você mesmo que você compartilhe isso com outras pessoas. Penha Ramos está entrando aí também para participar, para acompanhar. Você pode mandar também suas perguntas, na medida do possível, né? Eu vou respondendo aqui também o que for possível. Bom, então, entendido isso, o que é a revelação bíblica? É uma iluminação da inteligência para que o escritor sagrado, no tempo dele, na cultura dele, na linguagem dele, não é? Com o que ele conhecia de ciência, né? Tem muito erro de ciência na Bíblia, mas não é erro de ciência, é que o escritor sagrado, naquele tempo, ele sabia aquilo. Por exemplo, a Bíblia fala da Terra como se fosse um quadrado de 4 lados. Fala dos 4 cantos da Terra. Por quê? Porque o escritor sagrado não sabia que a Terra era redonda. A Terra descobriu que a Terra é redonda com toda a astronomia moderna. Então, não é que ele cometeu um erro, ele escreveu do jeito que ele sabia. Mas não interessa isso para nós. O que interessa é tirar a verdade religiosa. Ok? Bom, então, o que tem de verdade religiosa no Gênesis? Quando eu comecei o programa Escola da Fé na Canção Nova, pela TV Canção Nova, já tem aí uns 20 anos, eu escrevi 3 livros básicos para a gente compreender a fé católica. Um livro sobre o Sagrado Magistério da Igreja,
um livro sobre a Sagrada Tradição da Igreja e um livro sobre a Sagrada Escritura. E nesse volume 2, que é a Sagrada Escritura, que está aqui na minha mão, nesse volume aqui eu coloco exatamente um resumo sobre aquilo que está no Gênesis e em cada um dos livros da Bíblia. Né? Depois eu gravei também em CD, eu gravei uma coleção de mais ou menos 100 horas de gravação em MP3, em áudio, né? Um curso bíblico explicando todas essas coisas e explicando cada livro da Sagrada Escritura. Né? Essa coleção vem numa caixinha assim, são mais ou menos 10 CDs, ou mais de 10 CDs, onde eu explico aí cada livro da Bíblia, cada um dos 72 livros da Bíblia. Bem, vamos começar então a entender o que Deus quis revelar através do livro do Gênesis. Mais uma vez eu quero lembrar o seguinte, o livro do Gênesis não foi escrito para ensinar ciência, nem história, nem etnia, ou seja, as diversas raças. Não. O livro do Gênesis foi escrito para explicar para nós como surgiu o mundo, como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. Né? Mas não como no sentido científico, não. Bem, vamos caminhando e a gente vai entender. A primeira coisa que o livro do Gênesis deixa claro para nós é que Deus é o criador de tudo. Né? Do homem e do mundo. A igreja ensina que Deus tirou do nada. E hoje, né, a gente sabe, por exemplo, através da descoberta do Big Bang, a descoberta talvez da física moderna mais atual que existe hoje é a descoberta do Big Bang. Ou seja, o mundo começou há 13,7 bilhões de anos, e é muito interessante que foi um padre da igreja jesuíta, doutor em astrofísica, o padre Georges Lemaitre, um padre belga, que era amigo do doutor Albert Einstein, e o padre Georges Lemaitre, ele descobriu exatamente a origem do universo, estudando a teoria geral da relatividade do Einstein. Num primeiro princípio, o Einstein não quis acreditar, né, na teoria do Big Bang, que o padre Lemaitre tinha descoberto, mas depois, quando o padre George sentou com Einstein, explicou para ele, né, que tinha feito todos os cálculos de física e de química em cima da teoria geral da relatividade do Einstein, o Einstein aceitou. E o Einstein disse aquela frase, né, esta é a explicação mais convincente que eu já ouvi sobre a origem do universo. E olha, como é que começou o Big Bang? O Big Bang, os físicos explicam que foi uma partícula, que eles chamam de um ovo cósmico, ou uma singularidade. Uma partícula infinitamente pequena, mas que tinha uma densidade infinita, um peso infinito, e que foi se abrindo a partir de um certo momento, por isso que se chama de um Big Bang, que em inglês quer dizer uma grande explosão, e chegou até nós. Bem, a física hoje entende o seguinte, que o universo ele foi programado para chegar no homem. É uma coisa maravilhosa. Depois de 13,7 bilhões de anos, chegamos a nós. E agora você sabe que isso está comprovado, né? O Big Bang. Os homens construíram o centro nuclear da Europa, construiu a maior máquina humana de toda a história da humanidade, o chamado LHC, que quer dizer Large Hadron Collider, é um grande colidor de partículas, né, nucleares, e essa máquina custou um negócio de 15 bilhões de euros, é um anel que tem 27 quilômetros de comprimento, enterrado a mais de 100 metros de profundidade, e ali, estudando todas a física, né, e descobriu, então, como é que o Big Bang realmente é real. Descobriram o chamado bóson de Higgs, aquela partícula que a imprensa não entendia muito bem, e começou a chamar de a partícula de Deus. Por que chamavam de partícula de Deus? Porque o Big Bang, essa partícula, é o chamado bóson de Higgs. Higgs é um doutor de astrofísica em inglês, que há 30 anos atrás ele disse o seguinte, se o Big Bang realmente aconteceu, nós temos que encontrar uma partícula chamada bóson. Encontraram essa partícula, por isso que deram o nome de bóson de Higgs, porque foi o Dr. Higgs que preconizou a existência. O que essa partícula faz? Essa partícula ela é responsável para que a energia pura, que saiu do primeiro pulso do Big Bang, vamos dizer assim,
como se fosse um flash de uma luz dessas, luz branca que você vê, que é pura energia, né? O bóson de Higgs, ele faz a energia se transformar em matéria, de acordo com a equação do Einstein, né? A energia se transformando em massa, peso quadrado da velocidade da luz. Porque senão não podiam surgir os corpos celestes, os astros, os cometas, etc. Então, a coisa ficou comprovada. Então, o Gênesis mostra o seguinte: quem conduziu isso foi Deus quem criou o universo. Ninguém tinha o poder de, do nada, tirar esse mundo de uma partícula, né, infinitamente pequena, né, de uma massa, um peso infinitamente grande, uma energia que começou com bilhões de graus de temperatura e foi se esfriando, pois que demorou muito, até chegar no homem. Isso chama-se princípio antrópico. Muito bem, então, um ponto que a Bíblia deixa claro é isso, foi quando Deus fez o universo e fez o homem. Então, aquele bonequinho que Deus faz de barro e sopra nele, a vida significa o quê? O homem é feito de elemento orgânico. Qual é a constituição do nosso corpo? São elementos químicos. Ferro, cobalto, manganês, e etc. Todos os elementos, carbono, oxigênio, nitrogênio. Né? E Deus deu aquele homenzinho feito de barro. Isso é uma parábola, né? Isso é uma alegoria. Né? E Deus insuflou nele o hálito da vida. Ou seja, o que a igreja entende nisso aí? Deus colocou uma alma. Então o homem veio de uma evolução. A igreja não tem dúvida disso. Papa João Paulo II disse bem claro, né? A evolução é muito mais do que uma hipótese, ou seja, é uma verdade. E a igreja não tem dúvida disso, né? Tanto é que é um padre da igreja que descobriu o Big Bang, onde tudo começou. Bem, mas como é que foi isso então? Então a igreja coloca o seguinte: não, Deus fez um ser evoluir, não o macaco que nós temos hoje, porque o macaco parou nele, né? Não, um ser que evoluiu. E que vamos chamar de um primata, que foi evoluindo. Quando esse primata chegou numa perfeição física tal, capaz de receber uma alma imortal, a imagem e semelhança de Deus, então Deus colocou nele, né, esta alma imortal. Aí nós temos o primeiro homem, que a Bíblia chama de Adão. E depois temos uma primeira mulher, que a Bíblia chama de Eva. Ok? Tirada da mesma natureza do Adão. Bem, não é a igreja que vai explicar onde é que começou o primeiro Adão, onde é que começou a primeira Eva, nem em que lugar, nem quando. Isso é a ciência que vai dizer. Entende? Porque a Bíblia não é um livro de ciência, repito. Né? Então, a evolução genética está chegando aí nesses estudos. Né? Já se sabe que tem aí fósseis humanos com 400 mil anos. Então, a ciência está pesquisando isso. Para nós, o importante do Gênesis é o seguinte: Deus criou o homem. Quando foi, onde foi, a ciência que vai mostrar. Né? E Deus criou o universo. Então, o Gênesis começa mostrando essa verdade. Segunda verdade, ele coloca o seguinte: Deus é distinto do universo. Ou seja, o mundo não é Deus. O mundo é uma criatura de Deus. Né? O mundo, ele foi gerado por Deus. A igreja não aceita, então, o chamado panteísmo. O que é o panteísmo? As religiões orientais, muitas delas, erram exatamente aí. No panteísmo. Pan quer dizer tudo, teos quer dizer Deus. Então, tudo é Deus. Então, no panteísmo, o mundo é Deus, não é uma criatura de Deus. O mundo é uma espécie de uma centelha de Deus. Então, o animal é Deus, a árvore é Deus, você é Deus. Não. O Gênesis não. O mundo é uma criação de Deus. O mundo um dia começou e um dia o mundo ele vai terminar. Porque tudo que foi criado, ele não é infinito. Só Deus é eterno. Ok? Então, o Gênesis deixa isso também bastante claro. Né? Não existe o panteísmo. O Criador é o Criador, a criatura é a criatura. A criatura existe porque o Criador quis. Se ele não quisesse, não existiria. No panteísmo, não. No panteísmo, o mundo obrigatoriamente existe como Deus existe, porque o mundo é Deus. Bem, um terceiro ponto que o Gênesis deixa claro para nós é o seguinte: o mundo é bom. Né? Deus viu que tudo era bom.
Cada dia que Deus foi criando, aqueles 6 dias, que ninguém vai querer entender que o mundo foi criado em 6 dias, nem em 6.000 anos, como até alguns santos da igreja pensavam. Hoje a igreja entende que não é bem isso. Esses 6 dias foram 6 etapas de evolução. Deus criou primeiro a luz, porque sem luz não tem vida. E foram criando, até que a última coisa que ele criou foi o homem e a mulher. Então, e o mundo foi criado bom. Deus viu que tudo era bom. Nos 6 dias o Gênesis repete isso. Então, o mundo é bom. Isso quebra, né, uma heresia que entrou na igreja um tempo atrás, que era o chamado maniqueísmo. Também aí tem uma vertente do gnosticismo, que considerava o mundo material como se fosse mal e o mundo espiritual como se fosse bom. Aquele dualismo maniqueísta ou gnóstico. Então, o Gênesis quebra isso. O mundo é bom. Okay? O mundo material é bom. O mundo ele vai ser renovado um dia por Deus. Haverá novos céus, haverá nova terra. Okay? Bom, um outro ponto, o mundo criado, ele manifesta a glória de Deus. Essa é outra coisa maravilhosa. Né? Os santos da igreja diziam, por que Deus criou o mundo? O catecismo responde assim, Deus criou o mundo para manifestar a sua glória. Não é para aumentar a glória de Deus, porque a glória de Deus não pode ser aumentada. A glória de Deus ela já é infinita. Mas o mundo manifesta a glória de Deus. Quando você olha a beleza de uma criança, de um pássaro, de uma flor, dos planetas que giram em torno do Sol, em órbitas elípticas, deixando o Sol sempre no mesmo foco, né, de todas essas elipses, é uma coisa extraordinária. Né? Eu fui professor há muitos anos de mecânica espacial, e eu mostrava para os alunos a beleza disso tudo e o determinismo matemático e físico em que você pode mostrar tudo isso. É por isso que o homem é capaz de sair daqui e descer na Lua, porque ele conhece essas leis todas e, usando essas leis, ele pode fazer os cálculos do seu movimento com foguetes, com satélites e etc. Então, essa beleza do mundo é extraordinária. E manifesta o quê? O poder de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus. É por isso que lá na missa, né, quando a gente reza o santo, nós dizemos, né, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Né? O céu aí, na verdade, o autor está pensando no cosmos. Né? O céu e a terra proclamam a vossa glória. Né? Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Então, para que nós pudéssemos compreender Deus, né, Deus manifestou a sua beleza. Aqui, assim como que através de um espelho. A natureza é um espelho. Deus não pode mostrar seu rosto para nós, que nós não suportaríamos essa experiência de ver Deus como Ele é. Lá no livro do Gênesis está escrito, ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Por quê? Porque o fulgor de Deus, o esplendor de Deus é tão intenso que nós morreríamos nessa experiência. Você não consegue olhar para o sol, por exemplo, ao meio-dia, porque nem faça isso, que pode queimar suas retinas. Eu não consigo olhar nem para um sol, que é uma criaturazinha de Deus, sóis igual a este, existem bilhões no universo, e eu não consigo olhar para um deles. Mas e você olhar para o Criador? Então, Deus, como não pode se mostrar a nós como Ele é, por isso que Jesus se esconde na Eucaristia, no véu do sacramento, porque Ele não pode se mostrar a nós como Ele é. Nós não suportaríamos essa experiência. Então, Deus se mostra pelas criaturas. É como com um espelho. Você vê Deus de maneira, vamos dizer assim, indireta. Então, essa é outra coisa que o Gênesis mostra. Não é? Bom, eu vou conversando aqui com você e, ao mesmo tempo, eu vou recebendo aqui, vou vendo aqui algumas perguntas que eu quero ir respondendo. Tá? Então, o Aridu pergunta o seguinte, é certo eu dizer que uma criança, quando é batizada, ela deixa de ser criatura e passa a ser criação? Não tem sentido. A criança, quando ela é batizada, ela é uma criatura de Deus. Ela faz parte da criação de Deus. Quando ela é batizada, o que acontece? Ela passa a ser membro do corpo de Cristo. Então aí, nós perdemos a filiação divina no paraíso com o pecado original. O homem perdeu a filiação divina. Ele recupera essa filiação divina pelo batismo. Okay? Então, a criança, pelo batismo, ela passa a ser filha de Deus, através de Jesus Cristo, filha através do Filho, que o Cristo
nos adotou. Okay? Pelo batismo, nós voltamos a ser herdeiros do céu, filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, ou seja, membros da igreja, né? E templo da Santíssima Trindade. É isso que acontece com o batismo. Muito bem, a Maria Alice pergunta o seguinte: se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Essa é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Veja, se alguém tivesse criado Deus, vamos ver, é um outro Deus. Mas quem criou esse outro Deus? Ah, é outro Deus. Então nós não vamos parar isso nunca. Ok? Então, a igreja nos ensina que Deus é incriado. Deus não foi criado por ninguém. Deus sempre existiu. Você vai dizer assim: professor, não dá para entender. Não dá mesmo. Deus é um mistério, né? Santo Agostinho dizia assim: se tu o compreendesses, ele não seria Deus. O fato de a gente não compreender Deus é uma das provas de que ele é Deus, porque não cabe na nossa cabeça. Se a mente humana entendesse Deus, esse Deus seria um Deus finito, um Deus humano. Então, Deus não cabe na nossa cabeça. Então, não se preocupe com isso, o fato de que ninguém criou Deus, Deus sempre existiu. Isto quer dizer a palavra eterno. O que é a palavra eterno? Deus é eterno, ou seja, não teve princípio e não tem fim. Nós tivemos um princípio, toda criatura tem um princípio, ok? Deus não tem um princípio, ok? Então, é isso aí, Maria Alice. Bem, uma outra coisa que o livro do Gênesis explica para nós é o seguinte: o homem foi criado da terra, mas ele foi animado de um espírito de vida, aquilo que eu expliquei. Deus colocou ali uma alma. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: toda criança que é gerada, ela é gerada no encontro, né, do óvulo da mãe com o sêmen do pai, o espermatozoide do pai. Naquele momento ali forma-se uma célula, né, que recebeu 23 cromossomos do pai, com 23 cromossomos da mãe, formaram-se os 46 cromossomos, que é o que identifica uma pessoa humana, e aí você tem toda a mensagem da vida daquela pessoa. Se ela vai ser branca, negra, japonês ou não, americano, se vai ter cabelos loiros ou não, ou seja, tudo aquela pessoa já está definido ali. É por isso que jamais podemos fazer o aborto, porque naquele momento Deus cria uma alma imortal, imagem e semelhança dele. É a nossa alma que é imagem e semelhança de Deus, não é o corpo. Deus cria uma alma imortal, nova, única, irrepetível, singular, e coloca ali. Então você tem um ser humano novo, uma pessoa nova, que nunca será repetida, nunca será igual a nenhuma outra. Então, o Gênesis também leva-nos a essa conclusão. Outra conclusão é: o homem foi criado para viver na amizade de Deus. Sim, o fato de Deus colocar o homem no paraíso, colocar o homem ali no Éden, o que quer dizer aquele Éden? Éden quer dizer um jardim. Os orientais valorizavam muito o jardim, né? Então, quando Deus coloca o homem no paraíso e convive com o homem ali, é o que? Deus criou o homem para viver com ele. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja diz assim: por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para participar da sua felicidade, da sua vida bem-aventurada. É outra coisa que o Gênesis nos explica. Bom, outra pergunta aqui da Joana Silva: a esposa de Caim e Abel, como surge? Essa pergunta aqui também faz parte do Gênesis, né? Caim matou Abel, né? E aí, com quem Caim se casou, se não tinha mais ninguém? Uma vez perguntaram até num programa da Canção Nova, se era verdade que tinha casado com uma macaca, né? Não, não casou com macaca, não casou com uma mulher, assim. Agora entenda o seguinte: quando o escritor sagrado narrou o episódio de Caim e Abel, ele não narrou lá no começo da humanidade, ele não estava lá. Quando é que foi escrito o Gênesis? Mais ou menos no ano 1000 a.C. Ok? Quem deve ter escrito o Gênesis? Os sacerdotes que viviam, os escribas que viviam, talvez no templo de Salomão ou na corte do rei Davi. Ali começou essa reflexão. Então, um escritor sagrado daquele tempo lá, não lá da origem, mas aqui, 1000 anos antes de Cristo, ele escreveu. Inspirado pelo Espírito Santo, né? O Caim matou Abel. O que ele quis mostrar? Que depois que aconteceu o pecado original do mundo, o pecado inundou a face da terra. Um irmão mata um irmão. Tivemos aquele episódio da Torre de Babel.
tivemos o episódio de Sodoma e Gomorra, deixa Deus até angustiado, vamos dizer assim. Então, com quem que Caim se casou? Casou com uma mulher, já existia muito. Então, na mentalidade do escritor sagrado que escreveu esse episódio, no tempo dele já tinha muitas mulheres. Então, Caim se casou com uma mulher. Ok? Veja que, como é que você entende isso aí? Ele diz que o Caim, né, era um agricultor. E o Abel era pastor. Ora, no tempo de Adão e Eva, não tinha nem pastor, nem agricultor. Ninguém plantava, nem colhia, nem cuidava de animais. A realidade de pastor e de agricultor existe no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Então veja como é que o escritor sagrado ele está escrevendo com a mentalidade, com a cabeça, com a realidade do ano 1000 antes de Cristo, e não lá 1 milhão de anos antes. Então ele faz Caim casar com uma mulher. Ele não está preocupado com a história, com a etnologia. Ele está preocupado em dizer assim, Caim matou o seu irmão. Né? E continuou a vida dele, casou com uma mulher, todos os outros episódios que o Gênesis depois conta com relação a Abel. Bem, outra pergunta aqui do Kleber Santiago, ele pergunta assim, os primeiros 11 capítulos são mitos, são midrash? Não. Nós não podemos dizer que são mitos. Vejam bem, o escritor sagrado, como eu expliquei, ele escreveu, iluminado pelo Espírito Santo, né? Ele escreveu verdades religiosas. Ele pode ter usado uma parábola, uma metáfora, uma alegoria, ok? Para explicar uma verdade religiosa. Então não podemos chamar isso de mito. Né? O Midrash é outra coisa. O Midrash é um gênero literário que os judeus usavam assim para intensificar uma epopeia, algo muito importante que aconteceu, como aquele caso de Judite e Holofernes, né? Como aquele caso de Esther, é um Midrash, diferente do que se fosse um mito. Aqui eles não consideram mito. Então, por exemplo, Adão e Eva existiram? Existiram. Não se pode negar que Adão e Eva existiu. Quem foi Adão? O primeiro homem. Não houve um primeiro homem? O nosso pai? Não houve uma primeira mulher? Houve. Claro que houve. Esse primeiro homem, a Bíblia chama de Adão. O que nós não sabemos, eu já disse aqui, é quando ele existiu. Se foi há 500 mil anos atrás, se foi há 1 milhão de anos atrás, ou se foi há 2 milhões, isso a ciência vai chegar lá. Onde foi? Foi na África? Foi na Ásia? Onde? Isso a ciência. Não é a praia da igreja. Eu escrevi um livro, gostaria de mostrar aqui a você, Ciência e Fé em Harmonia. Nesse livro aqui, exatamente eu escrevi, porque eu trabalho muito com universitários, e é preciso entender essas coisas, porque muitos universitários, eles pensam que a Bíblia é crendice, pensam que a Bíblia é uma bobagem, porque querem interpretar o pé da letra. Não entende essas coisas que eu estou colocando aqui, que a Bíblia não é um livro de ciência, nem de etnia, a Bíblia é um livro de verdade religiosa. E é a teologia que vai explicar isso, não é a física, nem a matemática, nem a química, nem a história, nem a geografia, é a teologia. É por isso, meus irmãos, que quando a igreja começou a fundar as universidades do mundo, e foi a igreja quem fundou as primeiras universidades do mundo, é bom você saber disso, foi a igreja quem fundou Bolonha, na Itália, no ano 1100, foi a igreja que fundou a Universidade de Paris, a Sorbonne, foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem fundou a Universidade de Oxford, de Cambridge, na Inglaterra. Mas o que a igreja estudava principalmente na Sorbonne? Teologia. Ou seja, entender o que Deus revelou. Ok? A igreja tem 2000 anos de estudo de teologia. Muito bem, aqui uma outra pergunta da Vera Holtz. A Vera pergunta o seguinte, por que o termo verbo ao se referir a Deus? Bem, verbo é aplicado a Jesus. O verbo se fez homem e habitou entre nós. O verbo, ele quer dizer conhecimento, sabedoria. Né? O grego chama de logos, né? A razão, o entendimento, a sabedoria. Então, a Bíblia chama Jesus de o logos, o verbo. Né? Deus é a Santíssima Trindade, 3 pessoas. O Pai, o Filho é gerado do Pai e do Espírito Santo. Né? Então, esse logos, esse verbo, significa o Cristo. Né? É a palavra. Né? A melhor tradução para português seria a palavra. A palavra se fez carne. Então,
É pela palavra que Deus cria todas as coisas. Então Deus diz, faça-se a luz. Fiat lux, em latim, e a luz foi feita. Ou seja, é o Cristo, o Verbo, que tem uma palavra eficaz. Quando ele pronuncia uma palavra, acontece alguma coisa. Veja, por exemplo, como é que Cristo curava. Cristo diz para o Lázaro, morto há 4 dias, Lázaro, venha para fora. E não fez mais nada. O poder da palavra dele ressuscitou Lázaro. Porque a palavra de Cristo tem o poder divino. Não é? Quando Jesus dizia uma palavra, não é? O ceguinho falou para ele, se o senhor quiser, eu posso ficar curado. Ele disse, eu quero. Pronto, ele ficou curado. Então, o verbo significa exatamente a pessoa magnífica de Jesus. Sandra Vasconcelos, Nossa Senhora foi planejada por Deus desde o começo do mundo, foi. Está aí no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é outra coisa que o Gênesis nos ensina. Que assim que o homem pecou no paraíso, o pecado original, que também o Gênesis explica, que aconteceu algo misterioso ali, que é o pecado original, ou seja, né, o homem foi tentado no paraíso pelo demônio. E por que Deus permitiu o homem ser tentado no paraíso? A teologia explica. Porque Deus quer provar o nosso amor por ele. Né? Se o amor não for provado, ele não é aprovado. Eu vou te dar uma comparação. Quando eu dava aula, né, de física, matemática, eu lecionava uma matéria meio difícil, física, para os alunos. Alguns alunos perguntavam assim, professor, o senhor vai dar uma prova fácil ou difícil? Eu dizia, não vou dar prova fácil nem difícil, vou dar uma prova justa. Se você souber toda a matéria que eu ensinei, você vai tirar 10. Se você souber a metade da matéria que eu ensinei, você vai tirar 5. E se você não souber nada, você vai tirar 0. E eu vou te dar 0 com a mesma tranquilidade que eu vou dar 10 para quem estudou tudo. Isso chama-se justiça. Ou seja, eu dizia para eles, a prova que não é prova, não é prova. Ou seja, prova é para provar se você sabe. É por isso que todas as escolas fazem prova. Então, Deus criou o homem no seu amor, na sua bondade. Colocou o homem na sua amizade. Mas Deus queria provar esse amor do homem. Então, permitiu que o homem fosse tentado. Né? E o homem, infelizmente, né, tentado pelo demônio, pela serpente maligna, preferiu ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz de Deus. Né? É o pecado original. E o que acontece isso hoje? Hoje continua os homens querendo ouvir mais da voz da serpente do que ouvir a voz de Deus. Né? Na verdade, que ao invés de seguir os 10 mandamentos da lei de Deus, o homem faz o contrário. Né? O mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. O homem diz, não vou na missa não, estou cansado, vou ficar aqui na televisão vendo o jogo do meu time. Né? Põe Deus no segundo lugar. Deus diz não matar, o homem não está matando. Deus diz não roubar, o homem não está roubando. Meu Deus, quanta corrupção. Ou seja, o homem continua ouvindo a voz da serpente, ao invés de ouvir a voz de Deus. Isso aconteceu no paraíso. Começou no paraíso e continua. Precisou Jesus Cristo morrer na cruz para conquistar diante de Deus, da justiça de Deus, porque Deus age pela misericórdia, mas também pela justiça. Nós erramos, nós temos que pagar. Quando nenhum homem podia pagar o nosso pecado, o Cristo veio pagar com a sua cruz. É muito importante entender isso. Bem, tem aqui a pergunta do Anderson Marizetti. O jardim do Éden era na terra e tinha a árvore da vida. O que aconteceu com ela depois que Adão e Eva foram expulsos? Veja, o Anderson, esse Éden, esse jardim é simbólico. A igreja não obriga a gente querer entender que houve um jardim ali. Não, é parabólico. O que o jardim do Éden quer explicar? Ensina a teologia. O jardim do Éden quer explicar que Deus colocou o homem na sua intimidade. Deus passeava com o homem no jardim, diz o Gênesis. Ou seja, o homem colocado, a Bíblia chama de estado de santidade, ou seja, uma comunhão perfeita com Deus. A teologia explica que o homem no paraíso ele tinha 2 coisas extraordinárias que ele perdeu com o pecado original. Primeiro, o estado de santidade e o outro estado de justiça original. O que é o estado de santidade? A comunhão com Deus. O homem caminhava com Deus. Tanto assim, o que aconteceu quando Adão pecou? Se escondeu de Deus. Ele sentiu que a amizade foi abalada.
e colocou roupas, né, de folhas. E Deus, Adão, cadê você, Adão? E Adão escondido lá no meio do mato, lá da mata, não sei, atrás de uma árvore. Adão, e diz, Senhor, é que eu estou nu. Mas Adão, quem disse para você que você está nu, homem? De onde é que vem a malícia? Será que você comeu o fruto da árvore que eu tinha proibido? E tinha comido. Então você vê, o homem passa a ter medo de Deus. Sabe? Nós temos um medinho de Deus, porque a gente, né, é movido também pela questão do pecado. Então, o Anderson pergunta aqui, o jardim do Éden era na terra? Era na terra, mas não temos que fantasiar aí um Éden, não. Entende? Depois ele coloca assim, o que aconteceu com a árvore da vida? O que era a árvore da vida? E a árvore do bem e do mal? O Gênesis fala da árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore da vida significava o quê? A vida do homem é Deus. Enquanto ele obedecesse a Deus, vivesse na comunhão de Deus, ele teria vida plena. Ok? É o estado de santidade. O estado de justiça que eu falei, que o homem perdeu depois do paraíso, depois do pecado, o que era o estado de justiça? O estado de justiça era o seguinte, a harmonia que o homem tinha perfeita. Harmonia com ele, harmonia com a natureza, com os animais, com a mulher e com Deus. Harmonia com ele, o homem não tinha conflitos interiores como nós temos hoje, não tinha depressões, aflições, tribulações, não tinha nada disso. O homem estava em paz, organizado. Né? A matéria, a razão e o espírito, nessa sequência aí, hierárquica dela, o espírito comandava a razão, comandava a matéria. Hoje virou tudo de cabeça para baixo, né? Com o pecado original. Então, o homem perdeu, com o pecado original, ele perdeu esse estado de santidade e o estado de justiça. Ok? Eu quero convidar você para a Semana Santa na Canção Nova. Ok? A Canção Nova vai ter todas as suas celebrações da Semana Santa, desde a quinta-feira do Lava-Pés até a celebração da Vigília Pascal com a ressurreição. Isto ajuda você a celebrar muito bem a Vigília Pascal. Eu estarei, né, no domingo agora, dia de Ramos, fazendo uma palestra às 14h, né, na Canção Nova também, pela TV Canção Nova. Você está convidado aí também a nos acompanhar. Bom, nós temos ainda muitas coisas para falar do livro do Gênesis, tá? Mas já conversamos bastante hoje. Numa outra oportunidade, a gente volta para conversar outros aspectos importantes também sobre esse assunto. Agradeço a você a sua, né, participação conosco aqui nesse programa. Peço a Deus que o abençoe. Né? Desde já desejo a você uma santa e feliz Páscoa, que você possa, com a graça, com a bênção de Deus, reavivar a sua fé, reavivar a sua esperança, né? E viver uma vida em paz com Deus. Muito obrigado.